Olá, vocês já viram falar de mestres do mal? Aquele que nos ensina maldade dentro da sociedade? Já viram? Pronto, eu estou chamando aqui, vamos citar alguns, depois a gente cita mais. Mestres psicopatas do mal, imperceptíveis. Você não sabe nem onde veio essa sua ideia que você tem de fazer maldade, você não sabe. É por isso que eu vou fazer esse vídeo, porque desmonta diversas coisas que você aprendeu para fazer o mal e não sabe nem onde veio, tá? Então vamos lá. Vamos começar com alguns nomes aqui. Eu vou falar de Paulo Freire, Konstantin Stanislaw, vou falar de Marx, Antônio Gramsci, Dom Helder Câmara, Frei Beto, Leonardo Boff. Então eu vou abordar algumas áreas já domadas por esses maldosos aqui que você precisa expulsar, como Cristo fez dos tiranos mercenários do tempo, a chicotada e se conversar. Ou como Davi, que matou Golias, o gigante Golias, senão ele e o povo dele seria morto. Tá bom? Então vamos aprender. A gente só consegue domar uma coisa quando a gente consegue entendê-la, como ela funciona. Então da onde é que você vai entender aqui, da onde vieram algumas ideias que surgem na sua mente. Quem foi que criou elas? Quem foi que implantou na sociedade? Não só foram esses, mas esses são importantes. Meu nome é Herbert Lisboa Torres, eu sou cineasta, psicoespiritualólogo, sou psicólogo, terapeuta quântico, sou também roteirista e etc. O que importa aqui é a gente saber quem são esses mestres do mal invisíveis e os visíveis, tá? Porque grande parte dos invisíveis eu não vou mostrar aqui, né? Mas você vai surgir como apareceu dentro de você essas coisas de maldade que tem na sociedade, na sua escola, na sua faculdade, no seu cursinho, na sua empresa, na sua religião e etc. Em todos os lugares da sociedade você vai se identificar e ver a influência desses mestres do mal, psicopatas. Psicopatas não é gente. Existe gente e existe psicopata. Gente pode ser normal, iluminado, pode ser doente mental, psicótico, não é psicopata, psicótico e também neurótico, que é a maioria da sociedade, tá bom? E de fora é um psicopata. Eu não considero psicopata gente, porque ele está no corpo de gente, mas é neutralizar aquela compaixão, pena, dó que a pessoa normal tem das situações, ou até arrependimento de ter feito algo negativo, tá bom? Essas pessoas são psicopatas, são perigosas. Nós precisamos entender para combater em nossa sociedade esses indivíduos que podem ser gente ou não. Só que na parte de gente, os psicóticos, neuróticos e até autistas, deficiência mental, podem ser usados por ambas as partes. Por isso você vê esses movimentos negativos de sociedade, de crise de identidade na nossa sociedade. Vieram desses indivíduos aqui, tá bom? Vamos lá. Paulo Freire, quem foi? Paulo Freire foi um pernambucano. Eu tive a infelicidade ou felicidade para aprender como não ser um ser como ele. Ele aqui do Cabo, eu sou de Alagoas, ele aqui do Cabo, vizinho aqui no estado de Pernambuco. Ele criou a pedagogia do oprimido. E, na verdade, iria ser uma despedagogia para oprimir mais ainda. E ele criou a ideia de criar aquela beleza da família. Então, quando você vê alguém esculhambando a família,
denegrindo o hábito de ser pai, de ser mãe, não pedindo a bênção, não valorizando, dando bom dia, boa tarde, ajudando, respeitando o pai, a mãe, o avô, a avó. Parte disso aí, ou toda, veio também originário desse indivíduo aí, Paulo Freire, que é daqui de Pernambuco. Ele fez um péssimo serviço para o bem e um ótimo serviço para a maldade humana, para a fragmentação da mente humana. É uma guerra espiritual todinha, começa aqui. Para quê? Para fragmentar a sociedade. Então, quando você vê na sua escola alunos tentando destruir a questão da educação, tentando passar militância política, parte veio de Paulo Freire. Tem de outros aqui também, mas o Paulo Freire veio ele. Você está sendo marionete. Geralmente vai para o TCE, das entidades estudantis na escola, na faculdade, e eles aproveitam dessa fragilidade da parte infantil, o adolescente, do indivíduo, ele se acopla lá e faz a cabeça, como diz, Ele faz a mentalidade ter lógica para que você tenha ódio da sua família, do seu pai, da sua mãe, de todo mundo. Você tem que amar o ditador comunista. Aqui no Brasil temos muitos, mas tiveram vários antes. Lá no Pernambuco teve o Arraes, Mas vamos lá. Paulo Freire, infelizmente, é um péssimo mestre. Ele só sabe ensinar o mal, só ensinou pedagogia de destruição e de fragmentação mental. Ele ensinava a odiar a família, odiar a sociedade, mas amar quem faz o mal, quem faz a anarquia, quem faz a ditadura, entendeu? Ele não é só ódio daquilo, ele também manda amar quem não presta, tá? Vamos lá falar agora de Konstantin Stanislau. Konstantin Stanislau foi um russo, passou pela União Soviética e tal, criou-se a União Soviética, hoje é Rússia de novo. Ele é um psicopata das artes cênicas e da vida. Esse indivíduo ensinou técnicas cênicas para todo e também em prol da maldade, de odiar a família, de odiar a autoridade, exceto a deles. A família que é comunista ou é do mal, eles ensinam a adorar. Os bandidos, eles ensinam a adorar. Mas nas artes cênicas foi um show deles do mal. Pegou todas as direções, praticamente 90% dos diretores cênicos, hoje em dia que são cineastas, diretores teatrais, etc., e atores, são todos dominados pela técnica de Konstantin Stanislau, russo. Entendeu? Já pegaram a sociedade para alienar, para aparelhar e para fragmentar a mente do indivíduo, direcionando ela para endeusar as pessoas que não prestam. Com isso você está vendo muito artistopata. Isso é um termo que eu criei, chamado artistopata. Então, o indivíduo que pega a arte para fins de militâncias de ditadura. Esse é o artistopata. Você está vendo aí alguns atores brasileiros fora aqui, tentando destruir a imagem do Brasil, da paz e tudo. É um artistopata. Nunca chame um indivíduo desse tipo de artista, porque você está fazendo um desserviço. Esses indivíduos defendem a ditadura, o roubo do poder público, das coisas, da discussão, da falta de educação. Inclusive as peças teatrais contam muita mentira, como por exemplo, Zumbi, conta Zumbi como se fosse herói dos negros, não foi. Quem criou o Quilombo dos Pomares, eu estou em Alagoas, aqui nos Pomares, foi Ganga Zumba.
E ele criou para absorver os negros que saíam da sociedade, porque estavam sendo perseguidos pela escravidão, etc. E aí o Zumbi era sobrinho dele. Zumbi casado com Dandara. E ele envenenou o tio. Para quê? Para transformar o Quilombo dos Palmares de novo e vender mais. Quem vendia negros antigamente, é uma coisa histórica que talvez você não saiba, quem é que vendia negros antes? Um navio negreiro que ia para aqui, para o Brasil, para a América do Norte. Quem eram? Eram os negros lá da África, os negros que tinham status maior. Os próprios negros venderam os negros para vir para cá. Outros negros é que eles recusavam. Tá? Então quem veio para cá já foi, os negros que vieram para cá, já foram desprezados e vendidos e vindo em navios terríveis, muitos morreram para servir aqui no Brasil, na América do Norte, em todos os lugares, na Europa, etc. Tá bom? Constantino Stanislaw fez uma técnica de neutralidade, que você incorporasse o personagem, tecnicamente, incorporar o personagem. Quando você incorpora o personagem, incorporar, você deixa de ser você. Aí eu criei um outro método, chamado método Zen. Quando você incorpora você despersonaliza você mesmo. Você fragmenta o que você é, em troca do que eles estão querendo injetar dentro de você. É daí onde surge, você saber de onde surgem essas malandragens de militância psicopata. Então eu criei um método Zen, onde eu ensino o indivíduo a interpretar sem perder a identidade inicial. Ele usa a identidade inicial e usa técnicas para interpretar. Isso aí depois a gente vê em outro vídeo, ou já tem vídeo meu por aí já nesse canal. Vamos lá. Max. Vocês devem, muita maioria conhece Max, mas o pior de todos não é Max, porque Max não fez nada. Max era malandro, usava ópio, dependia da mulher dele, que ele não trabalhava, era vagabundo, cheirava ópio. E quem escreveu aquele negócio dele não foi ele não, foi Angel. A Angel, que ele criou a briga entre o trabalhador e os empresários, os donos. Tudo bem que existia falta de condições de trabalho humana naquela época, mas ele criou uma guerra entre os trabalhadores e o empresariado da época, os industriais. Isso era preciso equilibrar. Com isso, com o tempo, logicamente, houveram evoluções para que tivesse um respeito pelo trabalhador e um respeito também pelo empresário. Os países mais modernos e mais sucesso conseguiram esse equilíbrio. E o trabalhador passou a ganhar melhor e os empresários ou industriais ou os ricos conseguiram equilibrar mais junto com a classe trabalhadora. Mas, para Marx, ele queria era porrada, destruir. Ele queria destruir quem tivesse poder financeiro. O objetivo era esse, para Marx. E aí entra, foi na violência. Tanto é que em Cuba, a invasão de Cuba foi por Fidel Castro e aquele Che Guevara, que era um método sanguinário, que inclusive na própria ONU declarava que matava as pessoas no paredão. Né? Por quê? Porque não seguiam as coisas dele. Então a ditadura foi instalada lá. Na primeira tentativa, Marx, o Fidel Castro e o Che Guevara fracassaram. Houve um fracasso. Depois eles fugiram para México, salvo engano. De lá se recomporam o dinheiro. O Fidel Castro era muito rico, fazendeiro riquíssimo. E veio e tomou o poder. E até hoje, nós devemos fazer 70 anos quase, que Cuba é comunista. O povo ganha miséria
misérias por semana, por mês. Não sei como eles estão vivos ainda, são heróis. Agora acabou de destruir mais ainda, porque eles criaram bolsas, dominaram o povo pela fome, botavam o exército, as forças armadas para isso. Mas aí apareceu um italiano, um psicopata italiano chamado Antônio Gramsci. Esse Antônio Gramsci defendeu fazer tudo isso, mas a partir da lavagem cerebral, que ele chama de comunismo cultural. Na verdade, é trocar a estrutura. Por exemplo, eu acho que o certo é não roubar. Então ele ensinava que o certo era roubar. Então passou a ter uma lavagem cerebral. Aí é o que acontece com a ideologia de gênero, né? Começou a usar o racismo para fragmentar. Agora, se o cara é racista de esquerda, ele é bom. Agora, se ele for racista de direita, ele não presta. Então começou a usar várias coisas do meio social para fazer a massa, o deep state, né? A questão dos negros contra brancos, ricos contra pobres. Então começou a criar essa ideologia do conflito. Um conflito mortal. Antônio Gramsci que aperfeiçoou a ideia, aperfeiçoou para o mal, como psicopata que ele era para que as classes brigassem em si, sem depender de quase nada. Não precisava nem das forças armadas assim, porque eles já tinham lá o próprio negro comunista, ele destruía o negro não comunista, de direita, ou então branco. Começou a criar uma briga de raças, de religioso e não religioso. Começou a criar os conflitos, homem e mulher. Mulher mais inteligente que o homem e mulher mais inteligente que a mulher. Esses conflitos todinhos foram criados via a base de Antônio Gramsci, italiano. Né? Bom, eu vou terminar com três brasileiros. Aliás, eu chamo o cara que é comunista no Brasil de apátrida. Aliás, todo comunista, entenda, ele é apátrida. Ele não é de nenhum país. Ele não é brasileiro. O comunista que nasceu no Brasil, ele se sente apátrida. Ou seja, não existe pátria para ele. Existe a implantação do comunismo em si. Tá? Então são apátridas, não chamam comunista brasileiro. Na verdade, são apátridas brasileiros. Ou no Brasil, que vivem no Brasil. Então, aí começaram a focar agora, foi na escola, os dois, né? Na escola, na sociedade, depois foi na escola de teatro, né? De interpretação, né? Hollywood virou um anticomunista do Constantino Stanislau e seus asseclas. Tá? E aí entramos na parte religiosa, que é a parte cristã, que também atingiu as outras áreas cristãs que não eram católicas. Né? Passou outro. Aí tivemos, eu coloquei alguns, mas eu vou citar no final um católico, um cristão do bem, que destruiu a parte comunista no Brasil naquela era, na década de 30. Daqui a pouco eu cito, espere aí. Vamos lá. Lá em Pernambuco tem a Dom Helder Câmara, Dom Helder Câmara, que destruiu esses três, Dom Helder Câmara, Frei Beto, Leonardo Boff, defendem uma mentira chamada teologia da libertação. Na verdade, teo quer dizer Deus. E ele destrói a ideia de Deus, porque Deus não vai mais para o céu, o Cristo não vai para o céu. Então todo mundo aqui, morre aqui, é materialismo. Mas ele botou o nome teologia para adentrar-se no catolicismo e grande parte, até os últimos papas, alguns cardeais foram comunistas, ainda são comunistas na Igreja Católica. Aliás, a Igreja Católica está na hora de fazer um limpa, raspar esses comunistas
mandar eles para o inferno. Tá? Então, esses caras, Dom Helder Câmara, que era muito famoso na época, tinha muito acesso à mídia e tudo, o Frei Beto e o Leonardo Boff foram mais braçais. Lá dentro da igreja começou a igreja católica. Começou a deturpar a Bíblia. Ou seja, a Bíblia falava de céu, na verdade não era céu. Não existia céu. Quando você morria e fazia o bem, você não tem céu. Para esses três, não tem. E ele criou muito brigas exatamente com outras religiões e também com a própria sociedade. Fragmentar. Eles querem fragmentar para enfraquecer quem não concorda com eles. Eles são ditadores, todos eles. Ditador pequenininho, esse que está lá embaixo, é o mesmo ditador lá de cima. Então, é uma escala, mas todos eles são ditadores, eles querem impor a ideia. Tá? Então, para terminar, eu vou citar um padre católico que foi recusado muito tempo pelo Vaticano por preconceito de não ser comunista e é nordestino. E salvou a gente na década de 30 na intentona comunista de Carlos Prestes. Quem será ele? Você sabe? Adivinha? Quem será que foi? Vou dar outra dica, do Ceará. Padre Cícero. Padre Cícero pegou, naquela época tinha um lampião, o cangaço lampião, que tem as ideias que ele foi um criminoso, maldoso, e tem outras que ele foi um justiceiro, mas saindo dessa esfera da discussão, ele fez um bem. Como? Todo ano ele ia pedir a bênção a Padre Cícero. Ele só andava na Caatinga, que é o sertão já é quente, tórrido, difícil de viver, e ele andava na Caatinga, que é o dobro dessa coisa que já é ruim, e quente, do jeito que está. Ia lá, aí tem a Maria Bonita. Esse cangaço não foi Lampião que, ao contrário do que muitos dizem, que criou o cangaço. O cangaço foi criado por um cangaceiro cearense. Mas ele é o mais famoso nessa situação. E ele todo ano ia pedir a bênção a Padre Cícero. Como antigamente tinha muita tradição de pedir a bênção ao padre, né? Pedir a bênção ao padre. E numa das vezes o Padre Cícero pediu para ele vir com a turma dele todinha. E veio. Nessa época, grande parte do Brasil já era comunista. Naquela época os comunistas eram chamados de farrapos vermelhos. Farrapos vermelhos que dominavam grande parte do Brasil. O que é que ele chamou o cangaço de Lampião? E o cangaço de Lampião, Padre Cícero pediu para que Lampião varresse. Você entende, né? Varresse esses farrapos vermelhos das cidades brasileiras. E assim, Lampião fez, salvou o Brasil de ser comunista já na década de 30, tá bom? Bom, eu não vou prolongar mais não, meu nome é Herbert Lisboa Torres, tem o Pix aqui, ajude a gente, dê seu like, não saia sem deixar seu like, seu gostei, compartilhe esse vídeo para muita gente, que é muito importante, é muita informação. E também faça seu Pix para ajudar o nosso canal, que é independente. Se você quer um canal de brasilidade, que defende o bem, defende o combate ao mal, então você está no canal certo e precisa me ajudar. Eu não tenho apoio de instituições, do governo, mais que o governo atual, ele não é de direita, né? Esquecendo direita e esquerda, que é uma coisa fantasiosa, o que interessa é que a pessoa seja do bem ou do mal. Isso é que interessa. Então ajude, tem um Pix no QR Code, no começo da tela, e também tem um Pix escrito na descrição desse vídeo. Tá bom? Meu nome é Herbert Lisboa Torres. Foi uma alegria muito grande fazer esse vídeo, porque eu acho que vai servir para muitas gerações.
que vocês comecem a questionar esses professores comunistas, psicopatas, não só neles, mas nas entidades de classe, de categorias, que eles tomaram tudo. Eles estão agora andando devagarzinho, já está tudo tomado. Vamos tirar essa tomada dele e fazer uma purificação de todas as entidades brasileiras, tá bom? Um beijo do Herbert e muito obrigado por ter ficado comigo até agora, tá bom? Tchau, tchau!